Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui da Marol de Contabilidade. O tema de hoje, inovação no agronegócio. E olha só, né? Se todos os setores do mercado precisaram evoluir nos últimos tempos, por que não o agro, né? Você também precisa investir na tecnologia para trazer isso para sua operação e conseguir se manter vivo nessa briga do mercado. E para o tema de hoje, trouxemos dois convidados especiais, parceiros aí já de longa data, pessoal lá da Vasta, um armazém de grãos lá da cidade de Leme, Vanessa e João. A Vanessa, ela é administradora de empresas e o João é engenheiro agrônomo e empresário. Sejam bem-vindos, Vanessa e João. Fiquem à vontade aqui no nosso espaço, nosso podcast. E João, vou começar com o João, que já está um pouco mais de tempo na empresa, né? É mais velho de casa. Conta um pouquinho pra gente, João, dessa trajetória da Vasta, né? E como vocês chegaram nesse ponto. A gente precisa investir na nossa operação, trazer tecnologia para a nossa operação para conseguir otimizar as rotinas, enfim. Conta um pouquinho pra gente desse processo. Bom dia Marcelo, bom dia pessoal. Quando eu cheguei na empresa 14 anos atrás, né, a nossa empresa, uma empresa familiar, a empresa ela praticamente estava estagnada. Alguns anos sem investimento, alguns anos na mesmice. E isso é normal de qualquer negócio, principalmente quando é familiar. Eu acredito que eu demorei de 2 a 3 anos até entender a operação, o que acontecia lá. E justamente foi nesse momento de aprendizado. A gente, quando é muito jovem, a gente tem vontade de mudar o mundo, né? E foi que a gente observou que era necessário fazer algumas melhorias. E desde então, a gente iniciou a primeira melhoria aí em 2013 e a gente nunca mais parou. E isso hoje é bem claro na minha mente, que todo ano você precisa estar fazendo algum investimento, porque as coisas estão mudando muito rápido, em todos os ramos de negócio. E no agronegócio não é diferente. Hoje o agronegócio ele praticamente puxa uma boa parte da economia do país, e eu acredito que quem fica para trás neste ramo dificilmente alcança depois os seus concorrentes e os movimentos de tecnologia que acontecem. Então eu imagino que você tem sim todo ano se transformar, nunca ficar parado, não imaginar que aquilo que você já fez está bom e não precisa ser feito mais nada. Então esse foi a escolha que a gente optou lá atrás, a família comprou essa ideia e hoje todo ano a gente apresenta alguma melhoria dentro da empresa. Até porque, assim, a gente até sempre brinca aqui com os nossos clientes, né? Que para você ser passado para trás, né? Ficar para trás, você não precisa parar. É só manter a mesma velocidade, né? O mercado te atropela, isso é natural, né? É legal que sempre que a gente conversa, né? A gente pegou os principais investimentos que vocês fizeram, a gente acompanhou. E nos últimos, né? A gente está junto há quase 4 anos, né? Aí todo ano você fazia um investimento alto na empresa. Acho que agora já está tudo certo, para o ano que vem a gente está tranquilo. E no outro ano, investir de novo. E é legal essa política, né? Porque você realmente está sempre à frente do mercado, né? Alguns investimentos na época que foram propostos pareciam até loucura. Mas depois se comprovou que foram bem feitos, que as decisões foram bem tomadas. E o interessante, o medo de não pagar, de ficar caro, de comprometer o fluxo de caixa da empresa, também se comprovou que não é verdade. Os investimentos foram pagos rapidamente, o retorno foi muito rápido. Então hoje a gente tem essa visão que não pode parar, não vamos parar por aqui, né? A ideia é continuar crescendo e acompanhar as tendências de mercado. Isso é legal, porque você está sempre junto com o mercado, né? Sempre à frente ali. E isso te traz competitividade muito grande, né? Isso Sim. Faz diferença. Eu brinco que nós não estávamos na vanguarda do nosso negócio há muitos anos atrás. Hoje, eu tenho certeza que num raio aí de 100 e poucos quilômetros, a gente é o primeiro. Porém, para você ser passado para trás, igual você disse, basta separar.
Basta você acreditar que você chegou no topo e que não tem mais para onde ir. E isso é uma coisa que eu sempre deixo muito claro dentro da minha mente, para que eu jamais pense que a gente não tem mais para onde evoluir. Isso até, pessoal, a gente está falando aqui com eles são ligados diretamente ao agro, mas isso é não só para o agro, para tudo, né? Até propriamente para a gente aqui. A gente começou esse movimento do podcast, o movimento de contabilidade digital, né? E também, né, pelo que a gente vê na região aqui, a gente está sendo os primeiros a fazer esse movimento. E é como o João realmente citou, né? Você tem que realmente sempre olhar o seu negócio e nunca ter aquela sensação de cumprir o dever e até aqui tá bom, e com isso você acaba sendo passado para trás, né? E foi muito bom você tocar nesse ponto. Por quê? Porque nesse processo desses anos, a gente não investiu só em estrutura. A gente fez algumas trocas cruciais. A contabilidade foi uma delas. Nós tínhamos uma contadora boa, porém eu acredito que a gente precisava de alguém mais novo no mercado que já estivesse acompanhando as tendências. Foi aonde deu certo a nossa parceria. E várias outras, né? Hoje a gente tem toda a parte de segurança do trabalho, ergonomia, contabilidade, tudo com pessoas mais novas e mais modernas no seu ramo. E isso também ajudou que a gente tivesse uma nova visão sobre o nosso negócio. Essa visão de mercado é importante, né? O pessoal mais novo tem uma visão diferente. Essa visão realmente de não parar, né? E é legal também essa confiança, né? Porque é um pouco mais difícil o pessoal de setores tradicionais apostar nesse pessoal novo, né? Nessa leva nova de pessoas que traz essa pegada diferente, né? Até a própria pegada do digital. Vocês começaram agora também essa questão, então isso tudo é importante. Independente do que seja qualquer atividade que a gente faça, ou seja, as pessoas que trabalham conosco. Quando a gente começou a trabalhar com soja no ano de 2015, muitas pessoas falaram: vocês estão loucos, a soja não vai emplacar na região. E praticamente nós fomos o primeiro armazém privado, além das cooperativas e de algumas tradings, a trabalhar com soja. E isso hoje nos deu um know-how muito bacana, onde a gente consegue aí praticamente receber quase 1.200.000 sacas por ano. Então isso faz com que a gente esteja muito na frente dos nossos concorrentes. E isso tudo se deveu a acreditar nas mudanças. Isso fez com que a gente chegasse até hoje nessa posição que eu acredito que hoje tem uma credibilidade muito grande na região, que é o nome da nossa empresa. Você tocou num ponto importante, 1.200.000 sacas, né? Isso tudo, às vezes o pessoal que tá ouvindo a gente tem ideia disso ano, mas não é no ano todo, né? Só no período da safra da soja, que é um período menor, né? Ou acaba se estendendo hoje para o ano todo? Vamos falar que isso acaba acontecendo em 6 meses. Fevereiro, março, abril e maio, e depois julho e agosto. Então são praticamente 6 meses no ano que a gente trabalha, né? Porém hoje o negócio ele ficou tão veloz e tão otimizado que o armazém tem movimento o ano inteiro, porque quando você não está recebendo, você provavelmente está carregando para esse produto ou ir para as granjas ou ir para exportação. Então hoje tem movimento o ano inteiro no armazém. Então você gira os silos várias vezes no ano. Isso. Praticamente aí nós estamos fazendo 3-1, né? Nós temos 400.000 sacas de capacidade estática e estamos girando 3 vezes isso. Então é como se a gente enchesse e esvaziasse 3 vezes cada silo nosso. É um bom número pro nosso ramo de atividade. O pessoal comenta que seria interessante 2-1 e a gente está fazendo praticamente 3-1. Muito legal. E tudo isso conseguiu a soma de todos os esforços, né? Todos os processos que vocês implantaram. Sim, a gente sabe perfeitamente que nós temos vários defeitos a ser resolvidos ainda. Alguns estruturais, outros administrativos, mas a gente vem buscando galgar eles devagarzinho, um junto ao outro, evolui um pouco nesse, e para poder realmente chegar um momento aí que a gente enxergue que, chegamos no ápice dos nossos
dos nossos problemas. Então agora vamos inventar mais um problema, vamos fazer algum investimento, vamos inventar algum outro tipo de negócio para a gente realmente continuar, né, nesse caminho de evolução e crescimento. Que é o tal de não parar nunca. Né? Sim. Vanessa, e o João citou um ponto legal, né, interessante aí, que no raio de mais ou menos uns 100 quilômetros, né, vocês são os pioneiros ali no segmento de vocês. E no segmento de vocês, né, do armazém de grãos, até então não tinha, e até hoje a gente vê alguns armazéns que não tem essa tecnologia, né? Assim, não teve investimento como vocês fizeram. Onde vocês buscaram essas inspirações? Como vocês, assim, foram trazendo, né, pessoas? Como iniciou esse processo? Bom, eu cheguei na empresa em 2016 e eu acho que mais que inspiração, nós tivemos muitos gargalos que foram percebidos e com isso fomos implementando as mudanças. Hoje, por exemplo, na descarga, a gente conta com um tombador. No carregamento, a gente implementou balança de fluxo, que facilita muito, tanto para os colaboradores como também para as pessoas que vão fazer os carregamentos. Aumentamos também o número de balança de pesagem. Até o final desse ano, né, João? A gente vai concluir mais uma balança. Uma balança de entrada e uma balança de saída. Ambas já com capacidade de 120 toneladas e para rodotrem. O que era uma dificuldade que a gente enfrentava. Né? Muitas vezes, hoje, a capacidade é muito maior do tamanho dos caminhões. A gente enfrentava essa grande dificuldade pelo tamanho da balança. Isso aí acabava gerando a fila, né, dos caminhões. Isso. E uma dificuldade também para pesagem. Entendi. Né? Então, foram mudanças que foram ocorrendo ao decorrer do tempo. E hoje a gente vê muita melhora. Até quando a gente percebia essas dificuldades, talvez a gente não imaginasse como o tamanho delas, como eram grandes. E hoje, com essas mudanças, a gente percebe como vai melhorando a vida de todo mundo na empresa, tanto dos colaboradores como das pessoas que frequentam também. Isso é legal porque é como a gente aqui, né? A gente fizemos várias mudanças, alteramos vários sistemas, adquirimos ferramentas para otimizar o processo. Lá atrás havia resistência da nossa própria equipe, né? O próprio pessoal aqui, às vezes um pouco mais velho, tinha essa resistência e aí a gente foi quebrando essa resistência aos pouquinhos. E aí, recentemente, a gente fez uma reunião e perguntei para todo mundo. Vocês conseguem hoje, por exemplo, se a gente tirar tudo que a gente implantou e voltar lá atrás, vocês ficariam aqui? E o pessoal fala que não, né? O que lá atrás parecia improvável, hoje é essencial para o negócio. Você não consegue ficar sem isso. Né? Com certeza. E agora também a gente está implementando um sistema novo e vão ter várias mudanças nesse sistema. Inclusive o cliente vai conseguir acompanhar, né, João, a quantidade de estoque que ele tem de cada produto. Conforme for entrando a mercadoria, ele já vai ter acesso também. Ele vai ter acesso aos contratos que foram gerados. E é uma mudança muito positiva, né? Porque diminui o tempo dessa informação entre empresa e produtor também. O pessoal que está assistindo a gente, hoje a Vasta conta com um sistema em nuvem. Né? Para o pessoal do agro, muita gente nem tem sistema. Né? Claro que no armazém tem que ter, senão a gente não consegue fazer as operações. Mas ele já tem o sistema e agora está com o sistema em nuvem. Então, o produtor, né, que é o cliente de vocês, vai conseguir acompanhar isso em tempo real, né? Estoque, contrato, capacidade. Sim, isso auxilia muito, tanto para nós, né, como para o produtor. Muitas vezes ele tenta falar conosco, em época de safra é muito corrido, então demora para essas informações chegarem até ele. Então, com isso, com essas mudanças, vai ser muito mais prático. E mais rápido para ele ter acesso às informações. Antes no administrativo tinha menos pessoas que hoje? Ou como estava o quadro antes no administrativo? Nós aumentamos nosso time. Hoje no escritório nós temos 5 pessoas trabalhando. E ainda falta, a gente percebe que no momento, né, de safra ainda faltaria pessoas para nos auxiliar. Porém, já melhorou bastante. Porque às vezes o pessoal tem a ideia de que mais tecnologia vai anulando as pessoas. Não, né? Ela complementa. Sim. Tanto que, como também aumentou muito o giro, né? Vocês estão girando 3 vezes os silos.
E isso acaba tendo movimento o ano todo. E aí você tem que trazer pessoas, não tem outra forma, né? Sim. Foi bom você tocar nesse assunto. Algumas pessoas me perguntam: pô, João, agora com o tombador, as balanças de fluxo, o silo novo, diminuiu o funcionário? Não, pelo contrário, aumentou. Porque nós temos algumas coisas a fazer que a gente não tinha antes. Nós temos uma área de limpeza maior, nós temos mais secadores, nós temos que fazer alguns controles de praga. Então, o movimento é muito grande. Então, você tem talvez um funcionário carregando soja, o outro carregando milho, o outro descarregando milho, o outro descarregando soja, e daí mais 3 funcionários, cada um num secador. Então, esse aumento da empresa, essa estrutura que aumentou, ela demandou mais pessoas, ela não diminuiu. E no escritório, a mesma coisa. Antigamente, quando eu cheguei na empresa, nós éramos em 3 no escritório. Hoje nós somos 5 e, igual a Vanessa falou, ainda falta pessoas. Provavelmente até dezembro nós vamos contratar mais uma pessoa, justamente para ficar nas 2 balanças rodoviárias e na coleta de amostras, que hoje também é um processo que a gente não faz mais mecanicamente, né? A gente faz ele já automatizado através do coletor de grãos pneumático. Então vamos ficar com 6 pessoas no escritório e lá na estrutura de armazém vamos ficar com praticamente 10. Então o nosso quadro aumentou. O que acontecia antes, né, que a gente acompanhava, tinha o período da safra, que tinha as contratações e depois contratava em massa, demitia em massa. Então hoje tem praticamente o mesmo número de pessoas, só que num trabalho mais gerenciado, né? Então antes ia várias pessoas para descarregar os caminhões, hoje isso é feito de forma mais automática. E aí te libera pessoas para fazer os outros controles, né? E todos esses investimentos, ele apenas terminou de provar para a gente que as pessoas que estão lá, que já sabem fazer uma operação, elas devem ser mantidas. Não é porque eu vou ficar 6 meses do ano um pouco menos de movimento que eu vou mandar 1 ou 2 funcionários embora. Não, porque ele já sabe mexer no painel elétrico, ele já sabe mexer no secador, ele já sabe mexer no tombador, então isso hoje é uma vantagem. Por exemplo, hoje o nosso gerente da unidade está de férias. Eu tenho mais 5, 6 pessoas que sabem fazer o que ele faz. Então hoje nós estamos muito tranquilos quanto à nossa equipe, né? Eu vejo algumas pessoas de armazém reclamando: pô, tá faltando gente que sabe mexer no secador. Mas vai faltar, porque você contrata o cara 2, 3 meses e depois você manda embora, nunca ninguém vai aprender a fazer aquilo. Então a gente partiu para esse caminho, que nós queremos ter 5, 6 funcionários que sabem fazer todas as situações que acontecem dentro do armazém. Se o período de vida laboral dele é menor naquela função, é natural que ele não se especialize naquilo, né? É legal essa situação também que vocês estão fazendo uma gestão de conhecimento, né? Retém o pessoal ali, às vezes tem o pessoal mais velho, chega algum novo, o mais velho consegue transferir esse conhecimento para o mais novo. Inclusive a gente até fez um podcast aqui falando sobre a gestão do conhecimento. É um tema muito legal e assim, o pessoal não tem muito essa visão, né? Só trata o funcionário como um centro de custo, né? E acho que a visão de vocês está correta e realmente não é só por aí, né? Acredito que não. Se a gente for imaginar dessa forma, a gente a vida inteira vai travar uma batalha com os colaboradores, porque a gente vai querer sempre mais deles e provavelmente querer sempre dar menos, né? Isso na minha cabeça é muito claro. Nós temos que valorizar quem está com a gente o ano todo e que na hora do serviço pesado não nos abandona, né? Porque hoje em dia a mão de obra ela está escassa. É uma relação de confiança, né? Sim, sim. E até no administrativo, Marcelo, a gente acredita que todo mundo tenha que saber fazer tudo. É importante que todos saibam fazer todas as atividades, porque na falta de um outro consegue também realizá-las, né? Você não trava a operação por falta de uma pessoa que faz aquele serviço em específico, né? Exatamente. Isso é legal. E nessa parte, João, a gente está falando assim do armazém, né? Mas o principal cliente de vocês é o produtor rural, né? O pessoal que realmente tá na lavoura, né? O pessoal, às vezes, até um pouco mais velho, mais tradicional. E isso tudo dos investimentos afeta também o produtor rural, né? Como é que ele pode
assim, começar a pensar nessa questão do investimento? Na verdade, eu vi há alguns anos atrás que o agricultor andou muito mais rápido do que as indústrias. O agricultor evoluiu colhedeira, o agricultor comprou tratores novos. Então, hoje a operação do agricultor, o plantio é feito em pouquíssimos dias e a colheita também. E foi dessa visão, observando os agricultores se movimentar muito rápido, que lá atrás eu tive um estalo que eu falei, precisamos melhorar esse armazém, porque senão nós não vamos alcançar o ritmo de colheita deles. Então eu vejo que o agronegócio, graças a Deus, ele anda com as próprias pernas, ele anda sozinho, e os agricultores se movimentaram muito rápido nos últimos anos. E a situação financeira deles melhorou muito, principalmente nos últimos 3 anos. A bagatela de investimento foi assustadora. O que a gente viu de cliente que não tinha colhedeira, comprando colhedeira, quem tinha colhedeira trocando para uma maior, plantadeiras novas, rápidas, né, ágeis. Então isso aconteceu muito rápido no campo. Isso é legal porque sai um pouco daquela questão do produtor, né? Às vezes o pessoal um pouco mais velho, que ainda está naquela pegada tradicional, tem a visão de que eu não vou investir no equipamento, que eu prefiro ter o dinheiro guardado, muitas vezes até na poupança, para ter isso disponível, né? E a gente vê hoje que essa mentalidade de poupar, né, não investir no seu negócio, vai te deixando para trás, né? Vai matando o seu negócio para as próximas gerações. Isso aconteceu muito, principalmente nos últimos anos do governo do PT, onde os preços dos cereais foram muito baixos. E os agricultores realmente tinham medo de investir. Porém, a gente vê que nos últimos 5 anos aí, aconteceu muita coisa no campo e muito rápido, e eles não tiveram medo, eles realmente se movimentaram para não ficar para trás. Então, hoje eu brinco que, eu falo nesse miolo de Leme aqui, a gente conta mais de 60, 70 colhedeiras. Então, você imagina o tamanho do investimento e o tamanho da renda que foi gerada através dessas aquisições de equipamento e posteriormente de pessoal também, porque todo mundo precisou contratar um funcionário. Então tem muita coisa acontecendo e a gente vai observando aos poucos que aquele cara que trabalhava só ele, o filho, hoje é ele, o filho, mais um funcionário, ele comprou um caminhão, aí ele também precisa de uma pessoa para dirigir o caminhão dele. Então é muito bonito de se ver isso, porque a gente vê que mesmo nós estando numa região de pequenos agricultores, eles não estão parados, eles estão se movimentando e se movimentando bem e rápido. Acaba assim, vão crescendo com as próprias mãos, né? Faz investimento, aplica no negócio. Eu acho que um pouco daquele medo da dívida, você até citou no começo, se perdeu um pouco, né? Porque hoje, ainda mais no setor do agro, que os preços estão muito, né, volátil, né? Uma hora tá um valor, de repente, dentro da própria safra, esses valores aumentam, então aumenta um pouco a margem de lucro. E esses investimentos acabam sendo que, né, você consegue diluir na sua operação e vai fazendo a quitação dessas dívidas, às vezes você precisa fazer. Então acabou se perdendo um pouco o medo dessa questão de eu só vou investir se for à vista e tal. Acho que pro pessoal do agro, ali na linha de frente mesmo, os produtores, acho que perdeu um pouco esse medo, né? essa insegurança, e acabou vendo mais como um negócio do que uma renda familiar como era antigamente, né? Tal. Isso tudo evoluiu também, né? Evoluiu. E o que aconteceu que eles tiveram muita confiança? Muitas empresas vieram para a região. Algumas revendas grandes, alguns armazéns, né, de renome já estadual vieram. Então o cara se sente confiante, ele sabe que ele vai ter aonde comprar, ele sabe que se ele precisar de um prazo, ele vai ter quem vai dar esse prazo para os insumos, ele sabe que se ele precisar fazer uma venda antecipada, ele tem 2 ou 3 armazéns aí que vão comprar dele. Então o medo realmente hoje é algo que, essa palavra praticamente não está existindo no nosso meio. Realmente é muito difícil você encontrar alguém.
hoje que fica preocupado se não vai pagar a conta, porque a conta está sendo paga e, graças a Deus, sendo facilmente paga. E, além disso, a gente vê uma mudança, né? A gente vê que algumas pessoas estão aceitando opinião de filhos, estão aceitando ideias, então isso faz com que a pessoa realmente tenha coragem de continuar os seus investimentos. Ele não está mais sozinho, né, na luta ali. Vai no campo, colhe, vende e tal. Hoje ele vê que ele já tem um suporte do ecossistema todo, né? A fase ruim do agronegócio, ela foi tão difícil que você vê hoje pessoas de 40, 45 anos que poderiam estar ajudando os pais, eles acabaram migrando para outras atividades. Porém, a gente vê uma leva de jovens abaixo de 30 anos e o pai já puxou junto, porque o agro começou a dar certo de novo. Realmente o agro passou uma fase difícil nos anos 90, começo dos anos 2000, e depois ele voltou a ser um baita de um negócio. Então a gente vê que o cara está trazendo a família para o negócio novamente. E antigamente o agricultor queria expulsar o filho dele. Vai ser advogado, vai ser médico, vai fazer outra coisa, o que você quiser, porque isso aqui não tem futuro. E a gente vê que esse movimento mudou, e mudou praticamente 100%. Hoje o pai chama o filho, aqui é bom, vem aqui que aqui você vai ter um futuro garantido. Então realmente essa mudança aconteceu porque os preços dos nossos produtos voltaram a ser valiosos novamente, né? É legal o João ter citado esse ponto, né, Vanessa? A questão de o pessoal estar passando, não só trazendo, né, os mais novos, mas também passando um pouco da administração, que foi mais ou menos como aconteceu com vocês, né? Os pais, os tios mais velhos foram passando a administração para vocês. Como é que você vê esse ponto nos filhos dos produtores, esse pessoal novo que está chegando para o agro? Como que está, por exemplo, a aplicação deles, a experiência deles, essa gestão de transferência de conhecimento do pessoal mais velho para o mais novo que está chegando? Então, Marcelo, dentro da empresa, nós percebemos diversas situações. Tem os pais que já passaram os bastões para os filhos, então o filho participa desde a compra do implemento, na plantação, na colheita e também em processos decisórios de fechamento de contrato e prazo. Mas também nós percebemos alguns pais que ainda não passaram totalmente o bastão e os filhos participam de alguns momentos do negócio, mas não em todos. E também os casos dos filhos que realmente foram trabalhar com outros negócios. Mas a gente tem muito acesso a pais que realmente estão já passando diversas atividades para os filhos acompanham na empresa, definem prazo de pagamento, preço, momento que vai realmente vender a mercadoria. Então, eu também, assim como o João, acredito que esteja aumentando cada vez mais a confiança dos pais novamente na participação desses filhos no negócio. É legal que isso traz mais profissionalismo para o segmento deles, né? E uma confiança, uma certeza maior para o mercado como um todo, né? Tanto para vocês que compram, para trade que compram deles, né? Isso tudo beneficia o mercado como um todo. Quando você tem um lucro em qualquer negócio, é muito mais fácil você dividir a responsabilidade, dividir o lucro. Então, eu acredito que o bom momento ajude e facilite esse acontecimento. E você tem, por exemplo, uma visão de que isso é uma onda que tem um prazo para acabar, ou não? Realmente agora o agro tem essa firmeza, essa estabilidade, e daqui para frente há uma tendência de seguir nessa vibe. A gente sempre escutou, né? Principalmente quando eu estava na faculdade, né? O Brasil é o país do futuro. E aí a gente conversa com algumas pessoas mais velhas, eles falavam assim, eu escutei isso na década de 70, de 80. Mas é fato, o futuro chegou. E o futuro chegou primeiro no campo. E o campo, quando vai bem, ele gera uma renda para a cidade toda. O cara compra um pneu, o cara toda hora está gastando numa oficina mecânica. Então eu acredito que realmente essa onda, ela veio para ficar. É uma onda contínua. E a gente sabe, né, que o mundo, possivelmente nos próximos anos, vai ficar cada dia mais dependente do Brasil para poder alimentar sua população. Então eu não consigo mais enxergar o agronegócio como sendo algo passageiro e esse momento sendo passageiro.
eu acredito que realmente o futuro chegou. E a gente até percebe isso nos produtores, tanto nos mais velhos quanto nos mais novos, né, que estão assumindo a gestão ali, da preocupação até com a própria contabilidade, que antes o produtor não tinha muito essa visão, né? Ele ia levando a contabilidade dele e ia fazendo meio que, não digo de qualquer jeito, mas ia levando isso e ia deixando acontecer. E hoje eles estão um pouco mais preocupados, eles já se preocupam com uma prévia do imposto de renda, né? O número de clientes do agro, né, dos produtores em si, aqui para a gente tem crescido. O pessoal tem começado a ter essa visão de profissionalizar mesmo o negócio, né? De ter realmente algo formalizado. E tem feito diferença. Voltando no mesmo tópico aqui, quando o agro vai bem, vários ramos da atividade vão bem também. E a gente que está lá na ponta, conversando todo momento com eles, a gente vê que realmente eles estão muito preocupados com a contabilidade, porque nunca se viu tanto dinheiro entrando na conta. Então, realmente, a preocupação está existindo e tem que existir. Temos que profissionalizar. Temos que esquecer que o agricultor, tirar aquela visão que o agricultor é aquele cara de chapéuzinho que guarda dinheiro debaixo do colchão. Então, realmente, a gente quer fazer parte desse processo. Até alguns clientes que nos procuraram, indicamos você, alguns deram certo. E a gente fica muito contente, porque a gente vê uma relação de amizade e de profissionalismo que o cara está buscando melhorar a sua vida financeira e contábil. A gente até agradece, né, a parceria e realmente isso faz diferença para todo mundo, né? Para gente, para vocês, para eles. Dá mais confiança para trade que compra deles e isso tudo agrega para todo mundo. Você citou um ponto interessante que é o ponto global, né? Que o Brasil hoje ele fornece, né, para o mundo todo. E eu tenho percebido mais comumente quando a gente chega, por exemplo, na propriedade rural do agricultor, muitas vezes ele está com o notebook aberto vendo cotação de dólar, cotação de mercado, o que antes isso ele não se atentava tanto, né? E até recentemente vocês fizeram um trabalho nesse ponto, né? Como que está essa questão de mercado, né? O preço de lá, muitas vezes mundial, afeta diretamente aqui, né? E o produtor tem que estar atento a toda essa cotação de mercado, né? É semelhante com a cotação das ações, de bolsa de valores, tal, para o pessoal que está ouvindo a gente entender um pouquinho melhor. Mas até nesse ponto o agricultor precisou ter um pouco de conhecimento, né? O preço hoje praticado no Brasil, ele normalmente ele é balizado por algumas bolsas. Então, por exemplo, vamos falar aqui de milho e soja, que são os nossos principais produtos. A Bolsa de Chicago hoje é quem, né, solta diariamente os preços que o produto está. E aí, juntamente a esse preço da Bolsa de Chicago, nós temos que ficar de olho no dólar, porque nós temos que transformar esse preço em dólar americanizado da Bolsa para o nosso real. Então, realmente, hoje, o agricultor precisa estar muito atento aos movimentos da Bolsa de Chicago e ao dólar. É interessante como foi globalizado isso, né? Hoje não é mais só preocupar em plantar, colher, armazenar e vender, né? Ele tem que estar ligado na política do mundo para saber hora de vender, preço de compra, preço de venda, né? Isso afeta também diretamente no questão de preço do dólar, afeta nos insumos que ele compra, então de repente ele pode antecipar uma compra, ele tem que realmente fazer essa gestão hoje. Tem que fazer, eu acredito que realmente é um ponto importante, porém eu sempre brinco, o agricultor ele precisa ser muito bom no que ele faz, ele precisa ser bom dentro da porteira. E para fora da porteira, ele vai encontrar ferramentas que podem ajudar ele vai encontrar pessoas que podem ajudar ele, e esse também é um dos nossos papéis, né? Quando a gente é perguntado, e aí, o que vai acontecer? Vai subir ou vai abaixar? A gente nunca sabe, mas a gente imagina alguns cenários que possam acontecer e a gente acaba ajudando ele a tomar uma decisão. Às vezes erramos, na maioria acertamos, porém o agricultor ele realmente tem que ficar de olho em preço, em cotação, mas ele tem que ser muito bom dentro da porteira, porque não adianta nada ele acertar os preços e não produzir o que ele realmente precisa produzir.
Mas a gente vê hoje uma modernização muito grande, onde o cara realmente está produzindo bem, está conseguindo fazer investimentos em equipamentos, está comprando outras propriedades e normalmente eles têm acertado sim na venda, porque eles estão muito antenados, né? Não que ele precise ser bom nisso, mas eles estão muito antenados hoje. Eles já têm informação até antes de nós. Tem dia que está muito corrido na empresa e eles ligam, ó, Vanessa, Chicago subiu, o dólar melhorou, como está o preço hoje? Então eu vejo uma tendência assim deles tentarem se informar bastante até sobre mercado internacional. É legal como tudo isso, né, como o mercado do agro aí está andando conectado e o pessoal se atentou a isso e tá buscando, né? Isso até fica de um insight para o pessoal que está acompanhando a gente e de repente não é do agro. E tudo isso você precisa trazer para sua empresa também, né? Seja no investimento de tecnologia, o mercado como um todo afeta você também, porque boa parte dos produtos que você consome é importado, então você tem que estar atento a toda essa questão, né? A gente não esperava uma pandemia, não esperava uma guerra, né? E isso tudo afeta. Hoje não demora mais para chegar aqui, chega de imediato. Sim. Né? Você precisa estar atento a tudo isso. Não é só, quando a gente fala de tecnologia, né? Não é só sistema, computador, informática em si, né? Isso tudo faz parte do know-how tecnológico que você precisa ter no pátio da sua empresa, seja em qual segmento for. Em qualquer segmento, você precisa utilizar de todas as ferramentas possíveis para você otimizar seus ganhos, né? E reduzir ao máximo suas perdas. Então, isso é um fato no campo também. Até esse sistema nosso em nuvem, agora nós vamos fazer semana que vem provavelmente os últimos ajustes nele, porque é um sistema novo, rodando apenas 4 meses. E a ideia é que na tela inicial, realmente a gente consiga dar essas informações em tempo real. Preço da Bolsa de Chicago de milho, de soja, dólar, e fazer com que eles entendam realmente esse mecanismo da formação de preços para não errar em nenhum momento suas vendas. Olha que legal, pessoal. Eles estão trazendo informação para o cliente, né? Investindo nessa tecnologia, tendo esse custo de investimento para melhorar a operação deles e também com foco, o principal foco é no cliente, né? Porque é uma cadeia. Se você fornece para o seu cliente está bem, é natural que você vá junto. Antigamente, as empresas, as agroindústrias, né? Eu imagino que elas tinham uma visão que elas tinham que fazer a melhor margem possível, né, para poder melhorar seus ganhos. A gente pensa um pouco ao contrário. Nós temos que fazer o melhor negócio para o nosso cliente, para o agricultor, para que ele se lembre no próximo ano que ele tem que voltar aqui porque a gente entrega o nosso melhor. A gente entrega o melhor preço, a gente entrega o melhor serviço e todos esses pensamentos eles vêm se provando muito corretos. Porque o nosso recebimento de produto ele vem aumentando ano a ano. É lógico que a área possivelmente aumentou. Mas se nós fizermos uma comparação do ano de 2012 para o ano de 2022, que são 10 anos, o nosso crescimento passa de 300% em recepção de grãos. Então isso foi um conjunto de ferramentas, de relacionamento que nós fomos construindo ao longo do tempo. E a tecnologia chegou no agro e agora nós precisamos utilizar ela a nosso favor também. Esse período de 10 anos, né? Para quem ouve 10 anos, é um período muito longo, por isso que chegaram até aqui. Mas você precisa dar o primeiro passo hoje. Você não vai mudar de um ano para o outro, de um dia para o outro, de um mês para o outro. Mas é passinhos pequenos dia a dia, né? Estabelece uma meta pequena, atinge, vai andando ponto a ponto, né? Mas vocês não imaginaram estar aqui hoje e investiu tudo em um ano só. Tem que ir aos poucos. Né? Mas 10 anos no agronegócio, ele não é longo, porque são praticamente 10 safras. É diferente de uma loja, né? Que a pessoa vai lá na loja 10 vezes por ano comprar uma camiseta. O agricultor, ele praticamente vai no armazém 1 ou 2 vezes por ano para negociar sua safra e safrinha. Então é um período praticamente curto, ele não se torna uma negociação contínua e longa. Não é dia a dia. Não é dia a dia, então é pouco, eu imagino que são 10 anos são pouco para a gente falar do agronegócio. E é lógico que a gente quer voltar aqui daqui 10 anos e falar que nós evoluímos mais ainda.
Então a ideia é a que eu já disse, né? Melhorar a vida do agricultor, fazer com que ele ganhe mais dinheiro para que, consequentemente, a gente tenha um movimento cada dia maior dentro da nossa estrutura para otimizar nossos custos e para, consequentemente, a gente também conseguir lucrar mais. Porque você precisa ter essa certeza para conseguir fazer a sua venda, né? Sim, não adianta nada você construir um armazém e você não saber se no próximo ano você vai ter clientes para encher ele. E acontece, a gente vê algumas pessoas que acham bonito, né, armazém de grãos, acabam construindo um, mas não tem nenhum histórico de credibilidade e não sabe nem como vai girar aquilo. Então, esse passo a passo que a gente vem construindo junto aos agricultores é para que eles continuem aqui com a gente. E até nessa parte do pai passar o bastão para o filho, a gente também vem atuando muito junto a essa questão, porque a gente sabe que o futuro do nosso negócio vai depender dessas novas pessoas que estão entrando. Então a gente trata com muito carinho esses garotos mais novos para que eles entendam realmente como funciona e que realmente eles sintam a mesma confiança que o pai deles sentiu na gente em algum momento da vida deles. A gestão do cliente é importante, que ele é o seu principal ativo, né? De nada adianta toda a estrutura se você não conseguir ter o fornecimento. Com certeza. É legal também para o pessoal mais novo que tem essa confiança de um pessoal que está mais velho, mais tempo no mercado, né? Vocês têm uma bagagem não só de mercado agro, mas como também do mercado financeiro, mercado externo. E isso traz uma segurança, né? Um conforto para o pessoal conseguir operar os negócios deles. É a credibilidade que veio se construindo, né? Eu brinco que muitas pessoas vão lá no armazém e fazem negócio com a gente e vai para casa e dorme tranquilo, porque sabe que tudo que a gente combinou sempre foi cumprido. Então essa também é um outro pilar que a gente sempre busca, né? O que foi falado, o que foi combinado tem que ser cumprido, porque isso mostra toda a segurança que a gente passa para esses agricultores. Eu já presenciei algumas negociações nesse sentido e realmente acontece de forma muito tranquila, né? Muito natural. Um exemplo disso, eu acredito, acho que você vai concordar também, muitos armazéns colocam pessoas para buscar o agricultor no campo e trazer para a empresa. Isso não acontece conosco, né? O cliente vem até nós já querendo fechar contrato conosco, fechar negócio conosco. Eu vejo muito uma contramão desse cenário. Empresas colocando colaboradores para ir até o campo para conseguir travar um contrato com o cliente. Eu acho que essa segurança que a nossa empresa gera faz com que a gente esteja nesse contrafluxo do negócio. Eu sempre brinco, né? Às vezes eu comento com meu pai, com o pai da Vanessa, né? Que é o mesmo pai, né? As coisas estão acontecendo sozinhas. Mas não é que hoje elas estão acontecendo sozinhas. Foi plantada uma semente lá atrás, foi gerada essa credibilidade, foi gerada essa amizade que a gente hoje tem com várias pessoas que frequentam a nossa casa, que nós frequentamos a casa de alguns clientes. Então isso fez com que o nosso nome ecoasse longe. Ele ecoou longe e sem a gente realmente bater na porta do cara e falar, eu sou o fulano. Não precisou, o nosso nome rodou boca a boca na região. E muitas vezes o pessoal que de repente faz dessa forma, às vezes tá espremido, né, na parte financeira e vai tentar buscar uma margem maior em cima daquele produtor. De repente ele percebeu que o preço lá em cima, o preço lá na frente vai subir, então ele já quer travar o produtor aqui para ele ganhar mais lá na frente. E vocês não, vocês têm essa relação de parceria, né? Então o produtor está com vocês, eles tá tranquilo, né? Ele sabe que eles vão fazer a gestão das duas mãos ali, né? Essa foi uma outra mudança que eu percebi durante os anos. Tinha-se a ideia que o armazém tinha que transformar todo o seu lucro em produto, ou milho ou soja. E a gente mudou isso. Nós temos que girar a maior quantidade de produto possível e sem se preocupar se nós vamos ficar com estoque ou não. Nós temos que girar o armazém. Então, isso fez com que a gente conseguisse reduzir a nossa margem de lucro e entregar esse lucro um pouquinho para o agricultor. Então isso foi uma mudança. Até hoje eu converso com várias pessoas de armazém. O armazém nosso está com 40 mil sacos de estoque de milho próprio. Eu tenho 20 mil sacos de soja próprio. A gente hoje,
Comprou, vendeu, até para você não cair no risco do mercado, porque a volatilidade de preço hoje é muito rápida. Então, talvez você compre um produto hoje a 80, imaginando que você vai vender ele a 86, e o mercado cai, você acaba vendendo a 82 daqui 20 dias. Então, a nossa ideia não é essa. A nossa ideia é compra, venda, automaticamente, sem pensar, para não cair nesse risco da volatilidade de mercado e entregar uma parte dessa margem para o agricultor. E como a gente está falando, né, você citou da safra. Você citou da safra. Que ela acontece uma vez por ano, né? Então você não pode ter essa margem de erro, né? Você tem que errar o mínimo possível, porque para você recuperar isso, vão 1, 2 safras depois. Né? É isso aí. Os custos subiram muito, né? Manutenção, colaboradores, energia, explodiu nos últimos anos. Então, se você acaba perdendo R$1, R$1,50 na ponta, isso faz muita diferença. A margem hoje está apertada para qualquer segmento. Isso é fato. E para o pessoal assim, que está no agro e que de repente ainda não está vendo a gente, não se atentou ainda a essas mudanças, né? A maior parte já investiu, já está aí à frente, acompanhou vocês nesses 10 anos, mas de repente o pessoal que está agora está pensando em começar, pensando em iniciar, por onde vocês aconselham eles a começar? Como dar o primeiro passo? Como seguir daqui para frente? Eu acredito que o primeiro passo é coragem, né? Coragem. A pessoa tem que ter coragem, tem que ter entusiasmo de começar. Quando eu te conheci, o seu escritório não era tão grande quanto hoje. Você teve coragem de mudar para um escritório maior, você teve coragem de contratar mais pessoas. E isso se mostrou uma opção correta, certo? E é o mesmo caso. Então, a gente não tem muito o que indicar para o pessoal. A única coisa que nós temos o que falar é que ele tem que ter coragem. Acreditar no sonho e imaginar que aquilo vai dar certo um dia. Se você me perguntasse há 14 anos atrás o que eu imaginava da Lima e Tarifa, né? Ali 14 anos, eu possivelmente eu ia te falar, eu acredito que nós vamos estar recebendo 300 mil sacos de milho, a estrutura vai estar igual. Então eu não sabia o que ia acontecer, a gente sabia que precisava ser feito. E foi o que a gente fez. Naquele momento tomamos as decisões corretas de investimento e hoje elas se comprovam que foram corretas. Então é coragem, é não ter medo, né? As pessoas que deram certo no mundo, os grandes pensadores aí, os grandes empresários, eu acredito que eles tiveram coragem. Então é basicamente essa palavra que eu posso indicar para as pessoas, mais nada, essa atitude, né? De acreditar e correr atrás do seu sonho. Isso é legal. É algo complementar. Enfrentar os desafios que aparecem todos os dias na empresa e acreditar que vai dar certo. Em muitos momentos a gente desanimou, né, João? Mas depois de uma semana a gente já via uma outra alternativa e encarava de frente. Não tem outra forma, tem que continuar. A gente vem de uma empresa que foi fundada pelo nosso avô e que a gente vem dando continuidade entre acertos e erros e com a certeza que vai dar certo. A gente está falando aí já então da terceira geração já, né? Eu acho que isso é importante, né? Você acreditar no seu negócio e o fato realmente, literalmente, até às vezes matar um leão por dia, né? Ter essa coragem e seguir em frente, né? O alto e baixo faz parte do dia, né? Com certeza. Do dia a dia. Todo dia você vai ter um dia você está mais animado, um dia menos, mas o importante é não desistir e persistir nessa vontade de empreender. Sim. Eu venho falando há algum tempo que hoje nós estamos muito mais próximos do sucesso do que do fracasso. Então, muitas vezes, nessa caminhada, parecia que nós estávamos muito mais perto do fracasso. E hoje, mais do que nunca, eu acredito que a próxima safra vai ser um divisor de águas na vida da empresa, porque ela realmente vai terminar de mostrar que toda essa corrida que a gente fez, todos esses apertos que a gente passou com os investimentos, foram realmente positivos. Então, vamos ter que pensar num novo formato de negócio.
porque a partir da próxima safra eu acredito que nós vamos estar muito bem financeiramente, porque realmente a gente nos últimos anos acreditou que o investimento seria a melhor proposta. E agora o investimento já deixou de ser a melhor proposta porque se fez muita coisa. Então nós estamos muito próximo de ter uma vida financeira muito tranquila no próximo ano. E isso tudo se deveu à coragem de fazer os investimentos. É o fruto da semente que vocês plantaram há 10 anos atrás, né? E todo ano, ano a ano, né? Safra a safra, regando ela, né? Mantendo para chegar. Chuva, hoje. Sol, tempestade, tudo isso aconteceu no meio do caminho. E alguns dias ainda acontece. Tem dias que nós temos tempestade. Tem dia que o nosso fluxo de caixa não alcança os pagamentos. Tem dia que nós temos alguns problemas internos. E isso é normal dentro da história de uma empresa, né? E a gente consegue passar por cima disso com muita tranquilidade. Eu não sou aquele cara que vou sair da empresa bravo e vou ficar bravo durante 5 dias. Talvez eu fique irritado por alguns minutos, mas depois tudo passa. E isso é normal na administração de um negócio. E a Vanessa, ela pensa muito parecido com isso. A gente resolve uma bomba ali, fica irritado por alguns minutos, mas depois isso passou e acabou. Foi mais uma decisão que você tomou para resolver alguma situação, seja ela positiva ou negativa. Isso serve para qualquer segmento, pessoal, né, que está assistindo a gente. Acredito que, né, conseguiu tirar muito insight daqui para levar para o teu negócio. E a essência de tudo é isso, né? Você acreditar sempre no teu negócio e seguir dia a dia. Sim, eu faço parte da geração que o pai não queria que o filho trabalhasse junto na empresa. Então, eu vim para a Leme num momento que o João percebeu um crescimento na empresa e me chamou para vir em 2016. E hoje eu vejo que foi a decisão mais assertiva, né? Que a gente está junto nesse negócio. Temos nossas dificuldades no dia a dia, mas é muito gratificante trabalhar no negócio familiar, né? Que a gente consegue estar nesse dia a dia, enfrentando problemas, tomando decisões juntos. Eu acredito que eu vim num momento que ele me chamou, que eu nunca imaginei estar dentro de uma empresa familiar, mas que é até legal para a gente falar também para o pessoal que está nos assistindo, que muitas vezes a gente tem que deixar de lado o que a gente pensava, imaginava e buscar novos caminhos também. E não é porque você tem uma empresa pequena, uma empresa familiar, você e o pessoal da sua casa, que você não vai conseguir chegar onde o pessoal chegou, né? E eles chegaram e não vão parar, né? A ideia deles é se manter nesse investimento. Então, dá o primeiro passo, comece, tenha coragem de começar, né? Quanto menor a sua empresa, menor a dificuldade de estruturar, né? Então já comece pequeno, já com esse pensamento, já vai adequando sua rotina, né? Que no futuro você vai chegar lá também. Puxando o gancho da Vanessa, uma pessoa que toma decisão sozinha, que resolve muita coisa sozinha, é muito difícil, porque ela sobrecarrega toda a carga sobre ela. Então, uma dica para qualquer pessoa: tenha uma pessoa de confiança do seu lado. E quando eu falei, Vanessa, vem me ajudar, é porque realmente eu precisava de alguém que eu soubesse que eu poderia contar, que eu soubesse que compraria as ideias. Então, isso é muito importante para qualquer negócio. É muito difícil quando você está sozinho, encabeçando um negócio, pensando sozinho, tendo que resolver sozinho e talvez brigar com o resto do mundo, né? Porque talvez ninguém compre a sua ideia. Então, quando ela veio, a minha vida ficou muito mais tranquila, né? A minha vida ficou muito mais em paz. E aí você tem alguém para dividir os seus sonhos, você tem alguém para dividir as responsabilidades, e isso é muito fácil. Então, essa é uma dica. Que você tenha sua esposa, que você tenha seu sócio, que você tenha quem quer que seja para te ajudar na tomada de decisão. Porque realmente existem os altos e baixos, você vai ter problema todo dia, né? E para você lidar com tudo isso sozinho, realmente é muito mais difícil. Você precisa ter alguém que te apoie ali. E uma coisa que a gente sempre fala é que só não erra quem não faz, quem não tenta. Então os erros também fazem parte do negócio. Tentativa e erro, né? Sim, e não tem problema nenhum você errar. Você faz de novo e faz de novo, e uma hora você vai acertar. Não tem problema nenhum. Dura quem não faz. Quem não faz
ele sempre vai achar que tudo que você faz está errado, que tudo que você tentou está errado. Tudo é difícil, tudo é complicado. Tudo é complicado, mas é porque a pessoa não faz. Então, tem que ter coragem para fazer, e se errar não tem problema nenhum. Isso é um pensamento também muito claro dentro da nossa filosofia de negócio. Muito bem, muito legal a colaboração que vocês trouxeram pra gente, né? Tenho certeza de que quem acompanha a gente até aqui vai sair diferente desse podcast, né? Com todos esses insights que vocês trouxeram pra gente. Bom, eu acho que assim, a gente conseguiu, né, trazer um pouco dessa realidade pro pessoal, dar esses nortes, né? Essas ideias pro pessoal seguir também, seja no agro, seja qualquer segmento que foi. Acho que foi muito rico, né? Nosso bate-papo. Eu queria agradecer vocês dois pela disponibilidade, pela presteza, né? Por compartilhar com a gente essa bagagem gigante que vocês têm. Muito obrigado por terem vindo. Eu queria que vocês deixassem as redes sociais de vocês, por caso o pessoal queiram seguir, né? De repente tirar alguma dúvida. Fica à vontade para passar os arrobas de vocês. Obrigada, Marcelo. Obrigada por esse momento. E a gente está nas redes sociais como Lima Tarifa _Javali. A gente está iniciando esse processo aí de rede social, que está muito em alta. O que eu percebo diretamente é que a maioria dos nossos clientes nem estão tanto no Instagram, mas a gente já consegue ter um contato com alguns deles, com alguns filhos, alguns netos que estão nos acompanhando, e também com pessoas que têm interesse em assuntos relacionados ao agronegócio. Eu vejo lá que vocês estão gerando esse valor para o pessoal, né? Gerando esse conteúdo, trazendo informação de mercado. Mostrando o dia a dia. O dia a dia da empresa, isso Sim. é legal, motiva o pessoal. Nesse nosso crescimento, essa parte tecnológica e de estar perto do cliente digitalmente é algo que nós estamos engatinhando, mas era algo que a gente enxergou, agora temos que fazer isso, porque todo mundo está fazendo e nós não temos isso. Então hoje está aqui no podcast é mais uma fase dessa inovação que a gente quer trazer para o nosso ramo de atividade. Então, a Vanessa aí já citou que nós estamos no Instagram, @limitarifa _javali. Agora, quem sabe fazer um podcast a cada 2 meses, a gente falando de alguma parte específica do agronegócio. Acredito que vai ser interessante tanto para nós quanto para a Maroldi Contabilidade. Certeza. E agradecer, né? Agradecer pela amizade que a gente criou, pela parceria. Eu, quando falo do meu contador, eu me orgulho porque você é um cara novo e você trouxe muitas vantagens que a gente não tinha. Então, obrigado por hoje, obrigado pela amizade e parceria, realmente. Eu que agradeço, fico muito feliz, né, da gente ter esse relacionamento. Acho que isso é o que leva a gente mais longe, né? Vocês também trouxeram muito conhecimento pra gente no dia a dia da rotina, né, na forma de trabalhar, no segmento em si, que é uma operação um pouco diferente, né, do que o comércio do varejo em si. Isso agrega muito pra gente, pra nossa equipe, pra todo mundo. Muito obrigado de verdade. E eu gostaria também de agradecer a toda a equipe que está sempre de prontidão para nos auxiliar lá no escritório. A gente agradece. O pessoal daqui tem um bom relacionamento com o pessoal de lá, né? E tudo vai fluindo mais tranquilo. Muito obrigado de verdade pela presença, pela parceria, por todo esse tempo já de casa. Pessoal, acho que é isso. A gente conseguiu, né, trazer um pouco desse dia a dia diferente do agro para vocês, tanto para o pessoal do agro quanto para o pessoal dos outros segmentos. E a gente agradece a todos que acompanham a gente até aqui. Fica ligado que logo a gente vai trazer mais podcasts com assuntos, né, que vai te ajudar no dia a dia. Muito obrigado, pessoal. Um abraço e até o próximo podcast.